E até antes de falar, eu acho que das viagens, né, que é algo bem legal, talvez começar com a sua primeira viagem internacional e depois com a sua primeira visita. Você foi quantas vezes para a Ucrânia? Fui 3 vezes para a Ucrânia. 3 vezes. Talvez com a primeira visita, que eu acho que é um impacto legal. E a última, eu acho que você comentou que foi agora em época de guerra. Foi no ano passado. E talvez trazer essa parte da viagem, mas também, Andrei, falar um pouquinho para a gente que é aqui do Brasil sobre um pouquinho dessa história, né? Porque para nós a gente tem muitas vertentes, né? Dessa questão da guerra, o pessoal mistura muito a política, né? Aqui no Brasil, eu acho que em todo lugar, enfim. Mas uma questão mais neutra, assim, de entender o processo histórico, eu acho. Né? Porque falar de um local que a gente não tem conhecimento, eu não acho válido, né? Muito achismo. Então, ter um pouco de base para poder comentar, acho que é muito interessante. Se você puder falar um pouquinho dessa sua primeira viagem internacional e depois da Ucrânia, que o sentimento da primeira viagem é muito legal, né? Você o cheiro das coisas e tal, é um sentimento incrível. Então, falar um pouquinho disso e depois entrar nesse movimento histórico, né? Da movimentação dos povos, dessa questão das guerras que faz parte da nossa história, né? Desde que o mundo é mundo. Né? Ah, sim. Bom, como bom paranaense, né? A minha primeira viagem internacional foi ao Paraguai, né? Eu não poderia deixar de ser, né? Foi a primeira viagem internacional. Foi para Guaíra ou Foz? Foi para Foz, né? Atravessei em Foz a fronteira a primeira vez na vida que eu saí, que eu cruzei as fronteiras brasileiras, foi para a cidade do leste do Paraguai. Desde logo em seguida veio a primeira viagem para a Ucrânia, né? Foi em 2008, eu fui para lá participar de um masterclass, que a gente chama, um curso, um workshop de folclore ucraniano, dança ucraniana especificamente. Na época, o governo da Ucrânia oferecia para a diáspora, né? Para que fosse para lá, eles davam a estrutura lá, hotel, alimentação e o curso. Eram 15 dias mais ou menos de curso, tinha de música, de dança, eu fui fazer o de dança. E eu consegui a passagem, na época eu tinha acabado de me formar, então não tinha condição financeira de bancar, mas na época tinha um programa do Ministério da Cultura do Brasil que patrocinava a passagem em si, né, para viagens internacionais para você fazer curso, e eu fiz, me inscrevi, era via edital, enfim, e consegui a aprovação. Então eu fui, a primeira vez em 2008, eu fui patrocinado para a viagem toda. E foi uma experiência muito louca, porque a gente ouve desde criança falar da Ucrânia. A Ucrânia ficou dentro da União Soviética aí por 70 anos, né? Ou seja, eu criança, eu crescia ouvindo falar da Ucrânia, mas eu abria o Mapamundi e eu não via a Ucrânia demarcada lá. Eu via a União Soviética, né? Eu apontava as cidades, mas eu não via. A bandeira que eu tinha lá em casa da Ucrânia era diferente da bandeira da República Socialista Soviética da Ucrânia. Então, eu tinha essa dificuldade dessa identificação com... Né, não havia um país para você se identificar como ucraniano. Aí, com a independência E o nome? Sempre foi esse? Não, a Ucrânia, historicamente, a região da atual Ucrânia, a primeira organização política que acontece lá é chamada de... Isso é uma questão que pega até hoje, inclusive em relação à guerra. Porque a primeira denominação, os eslavos habitavam as estepes da Ucrânia, e aí pelos idos do século IX, mais ou menos, oitavo, nono, tem a chegada dos vikings, exploradores vikings, chegam e organizam politicamente a cidade de Kiev, que é a capital, já existia, já havia um núcleo urbano para aquela época, né, medieval, mas tinha um núcleo. E eles organizam politicamente os eslavos que habitam ali. E esta região, que é a atual Ucrânia, é batizada de Rush, que vem de uma palavra nórdica antiga que significa remar, remadores, justamente porque os vikings chegam remando. E esse termo vai ser utilizado, chamado por alguns historiadores como Rush de Kiev, e em latim é Rutênia. Então é esse o termo utilizado. O povo ali vai se autodenominar Russen, né, por conta da Rus, Russen ou Rutenos, ao longo dos séculos. Essa organização política ela vai durar até o século XIII, tem as invasões mongóis, esse estado da Rússia ele é dividido em pequenos principados, um deles é justamente o de Moscou, a Moscóvia,
que vai ser conhecido por Moscóvia por muitos séculos. Outro deles vai para perto da Polônia, que é Halych-Volhynia, enfim, e que vai continuar o que a gente chama de Estado ucraniano. É o mesmo enfim. povo, vamos dizer assim. Eram povos irmãos, né? Enfim, a gente vai ter isso, e aí isso vai ter toda a questão histórica ali, até que a Ucrânia vai virar um pedaço da Polônia e Lituânia. A gente vai ter os cossacos, que eram os guerreiros, vão formar o Hetmanato ali, vão formar uma organização política de novo no século XVI. Vão tentar reaver o nome Rus para esse estado, vão batalhar por isso, até que eles são derrotados pelo exército moscovita, e antes que alguém se aproprie do nome, os moscovitas decidem utilizar o nome antigo de Rus para eles. Eles usam a versão grega, que daí vira Rossia, e passam a utilizar esse nome. E os ucranianos continuam se identificando como... Eles nunca se identificam como os russos, né? Como russiane. Eles sempre se identificam como russen. Russenia no plural, sempre. Ou rutenos. E essa questão vai passar os séculos, até que na virada do século, no final do século, em meados do século XIX, a gente tem a Primavera das Nações, na Europa toda acontecendo, a Ucrânia influenciada por esse movimento nacionalista, e começa a buscar a independência. Na época, o território ucraniano dividido entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. É essa época que vem os imigrantes para o Brasil, aí, final do século XIX. Os imigrantes vêm para o Brasil, eles vêm se autodenominando ainda rutenos, russené. E o movimento nacional lá vai acontecendo, só que aí eles pensam, bom, não há como a gente discutir com a Rússia a essa altura, 3 séculos depois, o nome. E a gente precisa, nós somos um povo diferente, a gente precisa se identificar. E aí o termo Ucrânia, em ucraniano é Ucraína, né? Esse termo já era utilizado para se referir àquela região desde o século XVI. E inicialmente, na época dos príncipes, era relacionada aos arredores da capital, e depois foi sendo para se referir ao lado de lá do rio Dnipro, que é o principal rio da Ucrânia. Enfim, aquele termo já era utilizado, e aí esses nacionalistas e movimento nacional decidem utilizar o termo Ucrânia, que é utilizado pela primeira vez oficialmente em 1917, com a fundação da República Ucraniana. Então, ele é utilizado oficialmente como nome do Estado, tanto que os imigrantes eles vêm para cá como Urussené, e aí, por conta dessa movimentação dos movimentos nacionais, é que eles vão fazer essa alteração do nome para ucranianos, para reforçar essa identidade, né? Mas, por exemplo, a igreja lá em Malela, quando se procura a documentação, era a igreja rutena, lá. E aí, com os movimentos nacionais, é que vira Ucrânia. E aí já identifica, por exemplo, já falando da guerra, todo aquele discurso que a gente ouve do Putin de que a Ucrânia não existe, que a Ucrânia é uma parte da Rússia. Então, entra toda nessa parte da história, né? Na verdade, os povos, os eslavos orientais, ucranianos, belarussos e russos, eles têm uma origem comum, que é justamente a Rus de Kiev, que era exatamente o território da atual Ucrânia hoje. Então, isso aí já pega, né? Mas, enfim, voltando à viagem, toda essa história, esse resumo histórico. A independência da Ucrânia após a União Soviética em 91, alguns conhecidos foram nesse período, mas eu só consegui em 2008, né? E foi uma experiência muito, muito, muito louca, né? Eu lembro que eu desci do avião, a hora que eu desci eu me dei conta, e aí eu meio que dei uma travada, a garganta meio que secou, assim. Eu lembro que uma moça do aeroporto perguntou se estava tudo bem, se está tudo bem. Aí eu cheguei, em 2008 não se falava uma palavra em inglês na Ucrânia, né? Então eu fui com o meu parco ucraniano, o ucraniano dos imigrantes aqui, já não era muito bom o meu ucraniano nessa época. Essa era a pergunta. Você tinha perdido com o tempo? Eu fui perdendo o ucraniano com o tempo, porque aí o que aconteceu é que, educado em ucraniano, uma irmã não falava, então já criava uma dificuldade ali dentro do núcleo familiar. Aí para a escola ninguém falava, eu precisava aprender. Aí tem a questão do bullying, porque você fala errado, né? O ucraniano ele vai falar errado, enfim. Tem toda essa questão também que envolve, e aí eu perdi minha mãe muito cedo, eu fui estudar fora muito cedo também, para fazer cursinho, faculdade, e aí eu fui perdendo, né? O ucraniano ele está em uma das gavetas aqui, ele está aqui. Vai destravar. Mas eu fui perdendo, eu não tenho fluência no ucraniano hoje. Aí quando eu cheguei lá em 2008, eu achei que o inglês ia me ajudar, mas não me ajudou em nada.
E foi muito engraçado, porque eu entreguei o meu passaporte com nome ucraniano, um passaporte brasileiro com nome ucraniano, eu balbuciando palavras de ucraniano, e a moça do aeroporto da imigração me olhando, tentando entender o que está acontecendo, né? Quem é você? Quem é você? Mas, enfim, foi uma experiência muito legal. Foi legal ver a Ucrânia naquele momento, né? Tinha 15 anos da independência, 16 anos da independência, ainda muito dependente da Rússia, ainda com muitos aspectos da era soviética, construções, cultura, tudo isso ainda muito presente, o modo de ser do ucraniano. Problemas de corrupção, problemas estruturais que foram porque a União Soviética ela meio que acabou, assim, né? Acabou. Virem-se. A gente é independente, tá? Mas como é que você vai reorganizar o Estado agora? Economia, moeda, tudo isso. Como é que isso tudo vai funcionar? Então isso levou muito tempo, né? Os oligarcas, os poderosos da era da União Soviética. Como é que você vai dividir os bens que eram todos do Estado? Como é que vai funcionar isso? Então isso deu um trabalho, isso levou muitos anos e ainda está levando. Então em 2008... Ao mesmo tempo que eu tive esse choque, essa emoção de chegar lá, algumas coisas me chocaram nesse sentido, porque eu esperava ver uma Ucrânia mais avançada nisso. Mas a gente entende que é um processo lento, né? Mas essa foi a primeira vez que eu fui lá. E aí, emendando na questão da guerra, enfim, visitei a primeira vez algumas cidades. Em 2000, depois disso eu fui para o Canadá estudar, continuei tendo contato, mas eu lembro que em 2013, eu estava no Canadá, eu vim ao Brasil, estava tendo um workshop de dança aqui, eu fui dar aula, a parte teórica para a galera que está fazendo workshop de dança ucraniana. E aí, falando de história da Ucrânia, alguém me perguntou como é que se vê a Ucrânia hoje? Isso já era 2012, né? 2013, julho de 2013, eu disse, olha gente, eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu acompanhava pelas redes, eu tinha amigos lá no Canadá que eram ucranianos de fato, cidadãos ucranianos. Eu não sei dizer o quê, mas alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa ali que eu não consigo identificar, mas principalmente entre os jovens. Tinha tido a Eurocopa em 2012, e ali você via essa movimentação, né? Eu disse, mas eu não sei explicar o que é, mas tem um sentimento entre os jovens que eles estão meio cansados E aí não deu outra, né? No final de 2013 e 2014 estourou a Euromaidan, que foi uma revolução popular que começou justamente pelos estudantes, que eu falo muito que tem muito a ver com a própria Eurocopa, porque quando teve a Eurocopa entre Ucrânia e Polônia, divididas as duas sedes, a juventude teve contato com a Europa. Eles tiveram um livre acesso à Polônia, eles não precisavam de visto para ir para o resto da Europa, eles receberam europeus né, de todos os países. Então eles viram aquilo e eles puderam olhar, por exemplo, para a Polônia. A Polônia estava, não era parte da União Soviética, mas estava na cortina de ferro, e se livrou da cortina de ferro antes, e se aliou à União Europeia antes, e a vida, eles começaram a poder comparar. Essa é a vida dos russos, essa é dos poloneses. A dos poloneses está muito mais legal. E eu estou falando de jovens que cresceram numa Ucrânia independente. Sim, então, de 91 até ali, você tem os universitários, eram ucranianos, nascidos em território ucraniano, com cidadania ucraniana, e continuavam tendo que dizer amém para a Rússia, e vendo que a situação da Rússia era pior do que da Polônia. E aí começa a Euromaidan, o que a gente chama de Revolução da Dignidade, nesse momento, esse movimento, que é justamente buscando a aproximação da União Europeia em detrimento das relações com a Rússia. E aí tem toda a revolta popular, tem um documentário excelente na Netflix que chama Winter on Fire, que eu recomendo que todo mundo assista para entender. Esse movimento ele começa principalmente pelos estudantes, os ucranianos é importante em dizer, porque há muita desinformação na internet, dizendo que são movimentos de direita. As pessoas sequer entendem conceitos de direita. O que a gente tem aqui no Brasil, no mundo ocidental, o conceito de direita e esquerda, não necessariamente se aplica aos países do antigo eixo comunista, antigo eixo socialista. É muito difícil porque não dá para você comparar o Brasil com países da Europa Oriental. Enfim, esse movimento é principalmente iniciado por estudantes e mantido por estudantes, e depois ele vai tendo mais pessoas que vão se juntando. As pessoas até vão com o próprio candidato, né? Na verdade, o Zelensky, o atual presidente, não estava nem envolvido com isso, né? A gente tinha o Petro Poroshenko, que depois virou... era pró-Rússia, né? Não, era o Yanukovych era o presidente pró-Rússia, que se negou a assinar fazer o acordo com a União Europeia, a mando do próprio governo russo,
E aí é ele que é destituído do poder pelas forças populares, ou seja, uma revolta popular, ele é destituído do poder, ele foge da Ucrânia. E é muito importante ressaltar que isso acontece, principalmente porque ele manda a polícia matar o próprio povo, ele manda a polícia executar. Você tem atiradores de elite em cima dos prédios da capital, do governo, atirando na população, atirando a queima-roupa. Foram mais de 100 pessoas assassinadas em praça pública. Então, quando a gente diz que esse presidente foi destituído, ele não foi destituído porque ele era pró-Rússia. Ele foi destituído principalmente pela ação dele. Ele mandou matar o próprio povo para controlar a revolta, para tirar o povo da praça. Ele mandou matar, executar as pessoas. Então, isso é muito importante dizer. Essa é a revolta popular. Eles destituem, aproveitando-se desse momento de encrenca lá, a Rússia resolve abocanhar a Crimeia, que tem uma história de ligação forte com a Rússia, não se pode negar. Povo, né? Mas é que também é interessante, porque as pessoas o povo que efetivamente é da Crimeia são os tártaros da Crimeia, né? O povo originário de lá. E eles se consideram politicamente ucranianos. Mas ao longo da União Soviética, a Crimeia foi sendo habitada por russos, russos étnicos. Então há uma população russa muito forte lá. Mas ainda assim, na época da independência da dissolução da União Soviética, a Crimeia votou um referendo para fazer parte da Ucrânia. Isso também é importante de ressaltar. Esse referendo na Crimeia aprovou a independência da Ucrânia e o povo da Crimeia votou no referendo para fazer parte da Ucrânia como uma república autônoma, eles tinham liberdade. Então a Rússia abocanhou, fez um referendo que ninguém até hoje pode conferir exatamente o que diz esse referendo, abocanhou a Crimeia e incentivou justamente na parte da fronteira da Rússia com a Ucrânia movimentos pró-Rússia nessa região. Estavam localizados ali. Mas a história foi se desenrolando, aquele conflito bélico ali foi dando uma acalmada, uma silenciada, as coisas foram voltando ao normal, eleições na Ucrânia, até que elegem o presidente Zelensky, passa pelo Poroshenko, é eleito, depois o Zelensky, que é um cara que vem da televisão. E aí eu visito a Ucrânia em 2019 de novo, pela segunda vez. Levei meu pai para conhecer e tal. E era o primeiro ano do Zelensky como presidente. Então, e aí quando eu vou em 2019 para a Ucrânia, 10 anos depois da primeira vez, é um país completamente diferente. Ou seja, aquela revolução lá de 2013, 14, aqueles movimentos, eles deram resultado. Você vê um país com infraestrutura, estradas perfeitas, a juventude já fala inglês, a educação melhorou, os índices melhoraram, a economia melhorou, as cidades estão... Quer dizer, parece que tirou aquele pano da União Soviética que tinha ainda. Claro, ainda um movimento lento, né? Mas você já percebe, é um país completamente diferente daquele que eu vi em 2018. E aí, em 2019, eu quase derrubei aqui no começo. Em 2019 foi uma experiência diferente, porque eu fui com o pessoal do Barvino, da Sociedade Ucraniana também, eles foram se apresentar lá, eu encontrei eles lá. Ou seja, encontrei amigos em 2019 na Ucrânia. Levei meu pai para lá, meu pai foi junto. A gente visitou as aldeias, as vilas de onde vieram os nossos familiares há mais de 100 anos. Ele conheceu pessoas lá da família, né, dos avós dele, dos meus bisavós. Então, essa experiência em 2019 foi legal por conta disso, porque eu vi uma Ucrânia diferente. E aí, logo em seguida, 2021 para 2022, e é muito importante também ressaltar que o presidente Zelensky, ele era um pacificador. A proposta dele era justamente entrar para acabar com os conflitos lá, para chegar num acordo naquela parte da Ucrânia, aquela fronteira com a Rússia, que ainda havia conflitos. Ele não entrou na presidência para enfrentar, tanto que naquele 2019 nós estávamos lá, e era o dia da independência da Ucrânia, e na parada da independência não teve sequer desfile militar, que sempre tinha. Porque a proposta do Zelensky era a pacificação. Então, todo o discurso que entra da invasão da Rússia é muito fácil de ser destruído, porque a realidade é essa. O Zelensky era um pacificador. E ele fez várias tentativas. Por exemplo, quando eles dizem porque a Ucrânia queria entrar na OTAN, a Ucrânia não pode entrar na OTAN porque a Ucrânia tem um pedaço do território dela que está em disputa, que é a Crimeia. De modo que não se pode, não há autorização para elas sequer entrar, se candidatar a entrar na OTAN. Isso não chega. Então, a gente não ouve isso, mas isso é uma cláusula básica.
O Zelensky próprio nunca afirmou que gostaria de... Eu estou falando de antes da guerra, né? Antes da guerra. Depois da guerra a história muda. Mas antes da guerra, quer dizer, não havia ameaça. Mas o que acontece? Você tem lá aquele conflito ali, borbulhandinho ali na região da fronteira. A Crimeia já abocanhada pela Rússia. E, curiosamente, apesar da Rússia ter abocanhado a Crimeia, foi isso que ela fez e incentivou os conflitos ali na fronteira. Após essa revolução lá de 2013, 14. Mas ela não... Foi isso. Ela podia ter se aproveitado, mas não era um momento. Mas eu sempre disse, não confie no Putin, porque ele está armando alguma coisa. Alguma coisa ele está armando. E foi isso, ele foi gestacionando essa invasão ao longo desses 8 anos. Desde que ele abocanhou a Crimeia, ele foi ali esperando o momento. Aí a gente chega num ponto que a popularidade do Zelensky está extremamente enfraquecida entre os ucranianos, há problemas econômicos sérios, ele não está conseguindo dar maioria no parlamento, a popularidade dele está despencando, e nesse momento o Putin olha para a Ucrânia e diz, é agora. É agora. E eu tenho para mim muito certo que o Putin achou que iria ser recebido com flores e tapete vermelho pelo povo ucraniano que estava extremamente insatisfeito com os Zelensky. Veio para salvar. Ele veio para salvar. E eu acho que ele Você tem... acredita que ele tinha Eu acredito. Eles têm um ego tão elevado que era esse o pensamento Pode deles. ser. Eles acharam isso. Eles tinham Agora certeza. vocês estão numa situação ruim. Eu Estou vou aqui para ajudar. salvar. Eu vou ajudar, eu vou salvar vocês. Eu coloco o presidente pró-Rússia, eu ajudo vocês, salvo vocês, vocês vão me receber como salvadores. Isso que vem para nós, André, que o motivo principal foi a questão da OTAN. Porque isso é o que vem para nós aqui, né? Tem alguma correlação? Não, realmente... o intuito há que se reforçar sempre que a Ucrânia tem, primeiro, foi conhecida por anos como celeiro da Europa, porque o solo é um dos mais férteis do mundo. As estepes têm o solo negro, que é um dos mais férteis do mundo, ou seja, você planta e o negócio cresce. E há, especialmente na região onde a Rússia hoje ocupa, jazidas de minérios, das maiores e mais importantes do mundo. Sem intenção nenhuma, então. Então não tem. Você veja, a intenção da Rússia era de fato libertar o povo ucraniano, eles não estavam de olho no minério de ferro ali. Não dá. Não sei por que toda essa confusão. Não tem interesse da Rússia, não há interesse algum exceto liberdade. Então aí é o momento disso. E é claro que para que isso aconteça, ele vai usar várias desculpas. Ele vai usar células nazistas, neonazistas na Ucrânia, como se essas células, infelizmente, não estivessem espalhadas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, que tem várias e enormes células neonazistas, infelizmente. Então vai usar essa desculpa. Vai usar a desculpa de salvar o povo russo que mora na Ucrânia, sendo que 80% da população já devia se declarado que a língua ucraniana é a primeira língua, é a língua utilizada em casa. E vai usar a desculpa da OTAN, que mais uma vez, até hoje, não faz parte, a Ucrânia não faz parte da OTAN. E é claro que agora a Ucrânia precisa buscar essa ajuda. Agora, ele não imaginava que ele ia ser recebido. Tem um vídeo ótimo de uma senhorinha, desbaba em ucraniano, é vó, né? Na sacada dela, jogando um vidro de pepino num drone russo, né? Destruindo um drone, drone desses, que a gente vê aí. Chega perto da sacada e tem um vídeo dela jogando vidro de pepino. Quer dizer, ele não imaginou que o povo não ia aceitar. Ele tinha certeza. Eles tentam invadir, o Zelensky não sai da capital, organiza as forças, o exército ucraniano resiste. E o Zelensky não abandona o povo ucraniano, ou seja, a popularidade dele dispara por causa disso. Mudou o negócio, os ucranianos não querem saber dos russos, pelo contrário, eles desenvolvem ainda mais ódio, eles pegam ainda mais raiva disso que acontece e tiram, quer dizer, de boa parte da Ucrânia, os ucranianos, o exército ucraniano consegue recuperar a própria capital. O mundo achava, nós achávamos que Kiev cairia em 2, 3 dias. Sim, porque a gente ouve falar do exército russo. A resistência muito forte. E a resistência ficou ali e expulsou eles lá. Quer dizer, expulsou de lá, expulsou. Mas estão perto ali, né? Eles estão perto, mas libertaram Kharkiv, que é outra cidade importante, ou seja, há vários pontos que libertaram.